pessoal, hoje eu quero falar para vocês a respeito do o que é consciência musical, né, pelo método Kodály. Então, vamos pensar assim, Kodály, ele dizia o seguinte, dizia assim, nossa meta é levar o aluno a escutar a melodia antes de interpretar ela no instrumento. Ele dizia também assim que o objetivo dele era fazer com que a pessoa conseguisse ler uma partitura com a mesma facilidade que um adulto alfabetizado lê uma coisa escrita no seu idioma, né, na sua língua materna. Então esse era o objetivo do método Kodály, da filosofia, né, que ele tinha, com os objetivos dele em relação à música, né, que dessa forma, então a música pode, né, pertencer a todos, que é o grande objetivo geral dele, que a música pertença a todos. E aí, pensando nesse sentido, vamos pensar então o que é consciência musical. Consciência musical, né, é a capacidade que eu tenho, que eu posso ter, que a pessoa pode ter, né, de ouvir uma melodia e já conseguir tocar ela no instrumento. É a capacidade de olhar para uma partitura e ouvir a melodia daquela partitura sem a necessidade de cantar aquela melodia ou de tocar ela no instrumento, né? Então, por exemplo, eu consigo, por exemplo, na minha língua materna, olhar uma frase escrita e escutar internamente essa frase. Então isso é consciência da língua, da minha língua. Mesma coisa, consciência musical, dessa língua musical. É eu olhar uma partitura e conseguir ouvir a melodia ali tocado na partitura, né? Tocado não, que está ali escrito. E da mesma forma que acontece com a língua, né? Essa consciência da língua falada, da mesma forma que vocês estão me ouvindo e têm consciência do que está sendo falado, esse som está sendo entendido, da mesma forma os sons musicais, eu ouvir e saber como é que é esse som, já interpretar ele na minha cabeça, saber o significado dele. Isso é consciência musical. Por exemplo, eu estou aqui, vamos dar um exemplo para vocês, sim. Sol, mi, ré, do, ti, do, do. Do, lá, mi, sol, mi, ré. Ré, mi, fá, ti, do, ré, mi, do. É eu poder imaginar o som e já fazer ele no instrumento também, sem precisar da partitura. Então eu ter consciência da altura, do lugar onde está aquele som, né? Independente de armadura. Por exemplo, vamos supor então que o meu dó, né, meu efeito dó, que eu já falei disso aqui, esteja aqui. Por exemplo, sol, do, ti, do, sol, do, ti, do, ré, mi, do. Do, fá, mi, ré, do, lá.
imaginar o som e expressar ele no instrumento. Então, por exemplo, essa consciência musical, ela é adquirida gradativamente, né? E também com as notas, o repertório, a gente adquire isso também, não é assim da noite para o dia, é com muito treino que vem se internalizando essas notas, esses sons, né? Vem se familiarizando com esse som. Então, assim, isso te dá muita liberdade para ouvir uma música, para interagir com uma música que está sendo tocada, para improvisar, né? Para ouvir com consciência essas notas, que aí realmente é a consciência musical, né? É a consciência musical. Do, mi, do, re, fa, mi, sol. Do, mi, do, re, mi, re, do, ti, do, re, sol, do. Sol, lá, do, re, do, re, mi, fa, sol. Do, ti, do, lá, mi, fi, si, lá. Lá, do, ti, lá, si, lá, mi. Mi, re, do, re, mi, re, do, re, mi, re, do, ti, re, mi, do. Eu venho aqui no instrumento e vejo onde é que está esse dó, essa tônica minha, né? Do, do, re, mi, re, do. Do, re, do, ti, do, mi. Mi, sol, mi, lá, mi, re. Re, mi, fa, ti, do, re, mi, do. Do. E aí, também isso vai depender do instrumento que você toca. Por quê? Porque se você tem essa consciência, né, essa clareza das notas, o que acontece? Você consegue fazer isso em outros instrumentos também. Do, mi, re, do, lá, do, mi, re, do, lá, do, mi, re, do, lá, do, mi, re, do, mi, sol, mi, re, do. E assim, mesma coisa que acontece no aprendizado de uma língua, né, que a criança ela vem adquirindo essa consciência gradativamente, da mesma forma também é na música, no reconhecimento desses sons, né? Reconhecimento do som e também de como ele é representado graficamente. Por isso é importante a gente primeiro fazer o exercício de identificação desse som, depois identificar ele na representação gráfica. Por exemplo, a gente aprende a falar primeiro, aí na sequência, né, que se aprende a ler e a escrever. Então, essa consciência, essa clareza é uma certeza que a gente tem de que está certo. Por exemplo, a gente sabe, tem uma certeza de que eu estou falando português e vocês estão entendendo, né? E se vocês, por exemplo, falam comigo, eu também vou entender. Então, a música não é diferente, né?
são notas, porque se a gente for examinar, existem 12 notas aqui no nosso sistema, né? Então, não tem mais que isso, 12 notas. Então, são elas que se combinam entre si, né? Dentro de uma tonalidade. Dentro de uma tonalidade, né? Ou pode ser Dó maior ou Lá menor. E aí, quando a gente identifica, né, a mobilidade dessas notas em relação ao centro tonal, que é o Dó, a gente vai tendo ganho dessa consciência, né, desse relevo que tem a melodia. E essa relação das outras notas com a tônica Dó, né, a gente chama isso de função melódica. Então a gente entende a ideia da função melódica. É a mesma coisa da função das palavras. Vê que cada palavra ela tem uma função. Ela tem uma função em relação à palavra que foi dita antes e à palavra que é dita depois. Então ela tem uma função no contexto. Então a gente precisa também, da mesma forma na música, também ter essa função. No caso da música, a gente chama de função melódica. Função melódica em relação ao quê? À tônica, ao Dó. Dó, 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 mi, dó, 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 fá, dó, lá, dó, sol, dó, lá, dó, sol, dó, fá, dó, mi, dó, ré, dó, ti, dó, lá, dó, sol, dó, ré, dó, mi, dó, dó. Aí o que vai acontecer? Quando eu entendo bem a relação das outras notas em relação ao Dó, que é essa função melódica, aí é onde acontece o ganho da consciência dos sons. Dó, dó, mi, dó, 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 ré, mi, dó, sol, dó, lá, fá, sol, mi, dó, ré, dó, lá, sol, ré, sol, mi, sol, fá, mi, fá, sol, mi, dó, ré, dó, ti, dó, ré, mi, dó, dó, mi, sol, dó. Quando você tem essa clareza, né, dessa função, aí eu posso, com mais facilidade, tocar no instrumento esses sons e também ler na partitura, porque aí aquele som, o que acontece? Ele não é estranho para mim. Mesma coisa quando acontece com as palavras. A gente, por exemplo, aprende a falar uma série de palavras e já se comunica, né? Quando a criança vai escrever, por exemplo, aquela representação gráfica aquela palavra para ela não é uma palavra estranha, ela já conhece aquela palavra. Por exemplo, quando ela fala casa, quando ela fala bola, então ela olha, por exemplo, está escrito bola, é bola, aí ela já relaciona aquele símbolo gráfico, né, ao som que já é familiar para ela, bola, bola. Aí ela tem um ganho de consciência da escrita, daquele fenômeno que já é familiar para ela. Assim também com a música. Dó, dó, ré, dó, mi, sol. Dó, 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 ti, dó, lá, mi, fá, fi, sol, mi, ré. Mi, ré, mi, fá, mi, ré, dó, ti, dó, ré, mi, dó. Quando se tem essa clareza desse som, na representação gráfica fica também mais fácil de entender. Aí depois, numa próxima live, eu vou explicar para vocês também como que se dá a mobilidade do Dó na partitura também. Né? Que o método Kodály trabalha com a mobilidade do Dó. Né? Para essa consciência musical, né? Que é a gente conseguir guardar esses intervalos, guardar a relação que existe entre as notas, né?
esse método Kodai é que proporciona a gente ter essa consciência pela mobilidade do Dó. Então, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, que a gente também pode fazer isso no instrumento, né? Dó, Mi, Sol, Mi, Ré, Dó, Ti, Dó, Dó. Sol, Lá, Dó, Mi, Sol, Ré. Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá. Lá, Ti, Dó, Ré, Sol, Dó. Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Dó. E assim eu posso tocar, por exemplo, imaginando o som, né? Porque essa consciência musical é a capacidade que eu tenho de pegar o som que está na minha cabeça e colocar ele no instrumento. Colocar o som que está na minha cabeça no instrumento. Para, agora, quando eu falo isso, eu faço isso, dizendo o nome para você que está me ouvindo. Olha só, qual é a vantagem disso? A importância, então, de dizer o nome, em vez de eu falar, por exemplo, vamos pensar aqui. Ó. Por exemplo, qual é a vantagem então de eu falar um nome? A vantagem de eu falar um nome para quem está escutando, por exemplo, é porque a pessoa já vai saber, já vai escutar o efeito e o nome daquele efeito, o nome daquela sonoridade específica. Por isso, quando a gente deve escutar uma melodia no ensino desse método, né, para se chegar a essa consciência musical, eu tenho que escutar o nome do efeito. Se eu não escutar o nome do efeito, fica difícil, fica bem mais difícil de eu saber o que é que está sendo tocado, né? Então, por isso o nome é a mesma coisa do nome das palavras. O nome das palavras é que dá o sentido, né? A palavra em si é que dá sentido à coisa. Por exemplo, se eu faço aqui, né? Agora, se eu nomeio, é melhor para quem está ouvindo, para saber o lugar de cada nota dentro da escala. Ré, 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 dó, ré, dó, mi. Ré, ré, dó, ré, lá, lá, sol, mi, ré, lá, sol, mi, ré. Ré, ré, dó, mi, lá, ti, dó, lá, mi, sol, mi, ré, dó, sol, mi, ré, mi, dó. Então, quando eu canto, você vê onde é que está o som em relação à tônica. Depois, claro, futuramente, quando já tiver isso mais claro na cabeça, não tem necessidade de dizer o nome, porque você já sabe o som do grau.
o som do grau de cada nota, né? Eu sei que esse último som é o som do dó. Né? Mi, fá, sol, mi, ré, mi, do, lá, do, ré, mi, do. Do, lá, do, ré, do, mi. Então, né, a consciência musical, né, a verdadeira consciência musical, ela é isso, né, essa capacidade que eu tenho de ouvir um som na minha cabeça e já transmitir ele para o instrumento. E tem um detalhe: transmitir ele para o instrumento simultaneamente, do jeito que eu já imaginei. Não é assim por tentativa e erro. Não vou ali ficar ali procurando aquela nota até saber o que é. Não, eu já vou sabendo o que é. Eu já vou para tocar e já para tirar aquele som que eu já imaginei. Não é assim experimentando, errando, acertando, até ver que nota que é, pegando nota por nota. Não é dessa forma, né? Muitas pessoas tocam de ouvido e tem, vamos dizer aí, uma certa consciência, né? Musical um pouco também de consciência, que tocam de ouvido, eles escutam a melodia e vai ali, como se diz, né? Tateando no instrumento até conseguir tirar aquele solo, né? Ah, consegui, nossa, que bom. Mas não, essa consciência musical pelo método Kodály, né, por esse solfejo criativo, né, que nos dá a oportunidade de saber essa língua, adquirir a língua mesmo, você já vai sabendo. Antes de tocar no instrumento, você já sabe como é que vai acontecer, o que vai acontecer. É diferente, né, desse tocar de ouvido por tentativa e erro. Ali vai, como se diz, né, fuçando o instrumento até conseguir tirar o som que está querendo. Não. Mesma coisa também com a partitura. Já olha ali na partitura, já consegue escutar, ouvir mentalmente o que está escrito. Da mesma forma como a gente faz isso com a nossa língua materna. Estou explicando bem isso, né? O que é essa consciência musical? Né? Porque tem muitas pessoas que nem sabem que isso é possível. Né? Então, se eu estou dizendo para vocês que é possível isso, né? Com o estudo, com o treinamento adequado, é possível se chegar a isso. Né? Só que assim, igual eu estou dizendo, não é do dia para a noite, é gradativo. Né? É gradativo. O Ian Guest falava uma coisa assim bem interessante, né? Ele falava o seguinte, que ninguém tem o dom de falar. Como é que é isso? Ninguém tem o dom de falar? Que história, como é que é esse negócio? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque todos falam, né? Dentro da sua língua materna, todos falam, todos aprendem a falar. Ele quis dizer nesse sentido. Não é assim o dom da oratória, de fazer uma palestra, de fazer um discurso. É que todos falam. E isso não é considerado um dom, né? A pessoa treina ali, então com os pais, né? Treinar no seguinte assim, que ela tá imersa, né? Na língua, ela está sempre escutando, sendo estimulada, né? Então a criança ela aprende a falar naturalmente. Então não é um dom. Agora, também nesse mesmo sentido, olha só, a música não é um dom. A música não é um dom. A pessoa adquire um dom. Tudo pelo treinamento, pelo exercício,
né? Essa consciência musical, ela é adquirida através de alguns treinamentos específicos, de alguns exercícios específicos, que a pessoa ela guarda o som, ela guarda aquela sensação, aquele efeito, né? Ela sabe onde é que é, ela sabe mesmo, ela treinou o ouvido dela, né? Ela consegue ouvir, tanto ouvir, entender o que está ouvindo, conseguir também reproduzir ou cantando ou no instrumento, e também consegue ler com tranquilidade, ler com bem mais facilidade. O que é? Mesma coisa que a pessoa ouve alguém falando a língua materna dela, ela escuta, ela não apenas consegue escutar e entender, como ela também consegue reproduzir a ideia que a pessoa falou e também consegue ler naquele idioma e consegue também escrever naquele idioma. Para nós músicos, o que seria no caso escrever, né? A gente pode escrever, né, na partitura, escrever mesmo, ler, né? Como também datilografar esse som, né? Digitar no instrumento. É como se eu estivesse digitando aqui, né? Mi lá, mi sol, mi ré, mi fá, lá. Lá, ti, do, ré, mi, do. Lá, ti, do, ré, mi, ré, do, do. Lá, ti, do, ré, mi, ré, do, do. Ou mesmo fazer um improviso espontâneo, né? Eu estou cantando partes e partes e tocando para vocês, mas eu posso estar também imaginando o som na minha cabeça e reproduzindo ele, vamos dizer assim, em tempo real, né? Sem a necessidade da harmonia, né? Eu também posso fazer harmonia e solfejar com a voz. Pensar no outro tom aqui. Do, do, mi, ré, do, ré, 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 do, ré, lá, mi, ré, mi, fá, sol, fá, lá, lá, mi, sol, sol, do, ti, do, do, ti, do, ré, mi, do, ré, do, ré, do, ré, mi, do, ré, mi, do, sol, ti, do. Como também poderia estar fazendo isso no instrumento, ou no piano, ou no violino, né? Porque aí independe do instrumento, que a pessoa vai tocar uma coisa que ela já tem consciência na cabeça, ela sabe, ela já é musicalizada pela consciência dos sons, né? Aí
quando ela for fazer esse instrumento, ela não vai desafinar, ela já vai saber onde está o lugar, onde está o som que ela está querendo, das notas. Então, isso é consciência musical, né? Eu ter o som na minha cabeça e conseguir jogar esse som no instrumento, né? Colocar esse som no instrumento e também conseguir ler ele na partitura da mesma forma como eu leio um texto na minha língua materna. Isso é consciência musical.